Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Um irmão aqui, por gentileza, no teclado, me ajudando aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 7. Acompanhe comigo a palavra, vamos conversar um assunto interessante nessa noite, que com certeza vai trazer esclarecimento para a sua vida, entendimento. Eu não vou pregar, eu vou conversar esse assunto. E espero em Deus que você seja edificado nessa noite. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 7, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, olha aí, foi falado aqui hoje, não estava nada combinado, hein? É menor, em nada difere de escravo, posto que é este senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que se chama Abba, Pai. Essa palavra quer dizer paizinho, paizinho. Os israelitas, eles falam muito isso, paizinho, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, olha aí que foi falado aqui, também herdeiro de Deus. Curve a sua cabeça. Pai, aqui está a tua palavra. Oramos nesta noite para que venha entendimento, esclarecimento. Fala conosco nessa noite, Senhor. Ministra o nosso espírito, para que possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, em o nome de Jesus, amém. Igreja, escute uma coisa: muitas pessoas, elas vivem dentro de um contexto de vida religiosa e espiritual, onde a dualidade entre viver uma vida de servo e uma vida de filho se torna um conflito enorme. Escute isso. Na verdade, quando reconhecemos que Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos servos. Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, nós somos servos. Esse é o caminho natural. Esse caminho segue, pois é necessário, escute isso, reconhecer o senhorio de Jesus. Ao mesmo tempo, quando o recebemos, passamos a ter o direito de sermos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberem, deu-lhe o poder de serem chamados de filhos. Então, querido, logo aqui nós podemos dizer que somos filhos de Deus, escute isso, e servo de Cristo. Somos filhos de Deus e servos de Cristo. Mas hoje eu não quero falar do servo no sentido daquele que faz um serviço. Não, sabe, eu quero falar no sentido da mentalidade que possui. Porque existem dois tipos de mentalidade que reina no meio da igreja hoje.
dois tipos: a mentalidade de servo e a mentalidade de filho. Esses são os tipos que reinam hoje dentro da igreja, essa mentalidade de servo e a mentalidade de filho. Agora, pastor, como podemos saber se temos a mentalidade correta? Como? Nós vamos ver aqui algumas diferenças entre essas duas formas de mentalidade. Duas formas. A primeira, a identidade do servo é o que ele faz. E a identidade do filho, escute isso, é o que ele é. É o que ele é. Então há uma diferença. A primeira diferença entre o servo e o filho é, sem dúvida, a mais importante, e está baseada na identidade. Pois o servo é aceito e valorizado com base naquilo que ele faz, o servo. Enquanto que o filho é aceito e valorizado por aquilo que ele é. Ei, eu e você, aleluia, somos filhos amados do Pai. Glória a Deus. O servo, escute isso aqui, irmão. Essa palavra é libertadora para você nessa noite. O servo começa o dia ansioso e preocupado. O servo, querendo saber se o seu trabalho realmente agradará, por causa do seu relacionamento pessoal com o Pai. Ele quer saber. Agora, veja bem, o servo, ele é aceito pelas suas habilidades. O filho é aceito, oh aleluia, por causa do seu relacionamento pessoal com o Pai. É o relacionamento do filho com o Pai. O servo é aceito por causa da sua produtividade e desempenho. O filho tem o seu lugar próprio por causa da posição que ele ocupa como pessoa. Isso é poderoso, irmãos. Isso é esclarecedor. No final do dia, o servo precisa ter provado o seu valor mediante o trabalho e desempenho. E na manhã seguinte, a sua ansiedade recomeça. Recomeça. O filho não. O filho, ele pode estar seguro o dia inteiro e saber que amanhã a situação não mudará. Porque ele é filho, irmãos. Ele é filho. Agora, o que define a sua identidade? Nós falamos aí o que define a sua identidade. Eu costumo dizer, quando eu nasci, meu pai, ele me registrou e eu peguei uma certidão de nascimento. Em 13 de janeiro de 1975, eu peguei uma outra identidade na Força Aérea Brasileira, quando eu alistei nas Forças Armadas. Depois que eu vim para Mangaratiba, eu ganhei um título de cidadão mangaratibense, outro título. Logo assim que eu cheguei, foi me dado esse título pelo trabalho prestado na cidade. Eu fui assim, muitos anos eu tenho esse título de cidadão mangaratibense. Então, o que define a sua identidade? A nossa identidade não provém do nosso serviço. Não. A nossa identidade, ela vem do nascimento. Fomos nascidos de Deus e recebemos uma natureza divina. Hoje nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor, dê uma rajada de glória. Nova criatura, natureza divina. Então, querido, evidentemente, nós servimos a Deus, pois o próprio Senhor Jesus se fez servos e os apóstolos se apresentavam como servos de Deus. Servo de Deus, mas do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, somos filhos antes de sermos servos. Isso é poderoso, irmãos. Na verdade, somente o serviço do filho
pode ser aceito pelo Pai. Muito forte. Filipenses capítulo 2, diz assim a palavra: ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Está aí a palavra. Escute, igreja, servos, eles não conseguem agir como filhos. Um servo não consegue agir como filhos, mas filhos, ei, aleluia, podem se tornar servos. É diferente. Quando os filhos servem, escute isso, a nobreza se manifesta neles. Quando os filhos servem, o Senhor Jesus, sendo filho, se fez servo. Filhos mostram mais nobreza quando servem, muito mais nobreza, mas eles não servem para ganhar, mas porque eles já possuem. Filhos já possuem. Na verdade, escute isso, tudo que o servo faz, o filho também faz, tudo. Mas há uma grande diferença. O servo faz para ser aceito, e o filho faz porque ele é aceito. É diferente, irmãos. Essa palavra, ela é poderosa, ela é libertadora para a nossa vida. Isso é a graça. E de fato, Deus só aceita o trabalho dos filhos, porque somente os filhos de fato podem trabalhar para o Senhor. Ele faz porque ama, ele faz com prazer. Um filho que é amado, ele faz por prazer. Ele não faz por obrigação, ele faz por prazer. Por isso, se para você a obra de Deus parece sempre um peso, um cansaço, você precisa parar imediatamente e reconsiderar o seu serviço. Se está havendo cansaço na sua vida, pare para reconsiderar o seu serviço. Porque aquele que tem a mentalidade de servo, ele até oferta, mas ele oferta para ser aceito. É diferente. Para ser aceito, diferente dos filhos, que ofertam porque amam, porque querem ver a obra avançar. Por isso, e na verdade somente filhos podem ofertar de fato a Deus. Porque o ímpio, ele ainda está em dúvida com Deus. E quando ele oferta, ele está apenas tentando abater sua dívida. É diferente, irmãos. E mais ainda, será que filhos sacrificam? Será que na graça ainda cabe algum tipo de sacrifício? Sim, mas veja a diferença. É que o servo sacrifica para ser aceito, enquanto nós filhos sacrificamos por amor à obra. Por amor à obra. Tempo, nós sacrificamos recursos e, se necessário for, a própria vida. A própria vida. Por isso, assim como os discípulos de Jesus precisavam ter pelo menos o espírito da verdade, ou da verdadeira revelação da nossa identidade em Cristo Jesus. Observe o que acontece com os discípulos na caminhada com Jesus. Observe, Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Jesus levou. 6 dias depois do quê? Do quê? 6 dias depois do episódio, escute isso, em que Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizia o povo ser o Filho do Homem? Veja bem, Mateus capítulo 16,
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns diziam João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Foi feita uma pergunta, irmãos, já com uma resposta. Ele era filho, porém aos olhos do povo e de alguns dos discípulos, ele era mais um servo, como João, como Moisés e como Elias. Então a subida ao Monte Hermon, escute isso, 6 dias depois, foi para que os íntimos viessem, ouvisse que ele era filho. Então uns são os direitos dos servos e os outros são direitos dos filhos. Então que o Senhor, nessa noite, abra os nossos olhos espirituais para termos a revelação que somos muito mais que servos, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, irmãos. Eu e você, meu irmão, somos filhos de Deus, aleluia, glória a Deus por isso. Então, que segundo ponto, coloca aí para mim: servo conquista, filhos herdam. Foi falado aqui, filhos herdam. A afirmação clara aqui da palavra de Deus é que nós não recebemos o que, pastor? O espírito de escravidão ou servidão, para vivermos outra vez atemorizados e amedrontados. Não foi esse espírito que nós recebemos. Romanos 8,15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho querido. Então, pelo Espírito, nós chamamos Abba, Pai. Abba é a forma como as criancinhas se dirigiam a seus pais em Israel. Sua melhor tradução, eu falei para você, é paizinho. Eu tive em Israel e eu vi lá como é que as crianças tratam os seus pais. Eu tive lá no Muro das Lamentações, eu vi muito isso, o tratamento dos filhos com os pais, as consagrações dos filhos. Foi uma coisa assim, eles são muito intensos no que fazem. A menos que você seja capaz de chamar Deus de paizinho, você ainda está debaixo do espírito de escravidão e de medo. Deus não nos chamou para ficarmos debaixo de um espírito de escravidão e de medo. Não. Você pode ser filho da lei ou filho da graça. Você escolhe. Os filhos da lei são filhos de Agar. Portanto, são servos e escravos. Os filhos da graça, pega essa aí, são livres. Nós somos livres, glória a Deus. Então muitos não desfrutam da sua herança simplesmente por quê? Porque restringe ao mínimo que recebe um servo. Mesmo que um senhor, ele seja generoso, o servo muito fiel, mas assim ele receberia apenas o básico para viver. Escute o que eu vou falar. Há muitos que se contentaram em receber apenas o básico do pai. Mas eu quero lhe dizer, mesmo tendo um pai rico e tendo sido feito herdeiro, muitos pensam que essa é a maneira certa de viver. E esse foi o quê? O pensamento do filho pródigo. A gente sabe o pensamento do filho pródigo. Após ter abandonado a casa, ele saiu, pediu sua herança, abandonou, estando na miséria, caiu em si e pensou na vida que poderia levar à casa do pai.
mas se viu sem direito e desejou ter a vida de um servo. Ele falou: olha, tantos trabalhadores do meu pai, olha aí. Ou seja, ele queria ter o básico. Ele pegou a herança, desonrou o pai, ele saiu com a herança, ele gastou toda a herança e ele foi ao fundo do poço. Mas graças a Deus, ele ainda reconheceu e voltou. Lucas capítulo 15, versículo 17 a 19, diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Está o filho falando: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, servos. Filho, e estava abrindo mão do seu direito de filho para ser tratado como servos. Então, querido, escute uma coisa, importante eu falar isso para você. Geralmente um servo, quando ele tem um bom senhor, ele tem o básico, mas no regresso, não foi isso que aconteceu, pois ele não era servo, mas filho. E assim como o pai o tratou como filho, sabe, descalço, ele recebeu sandálias, irmãos. Sabe, sandálias, tirando-lhes as roupas velhas, deu-lhes roupas novas. Ele chegou descalço, o pai deu sandália, roupas sujas, o pai deu roupas límpidas. Humilhado, recebeu o anel de honra, irmãos. Olha que coisa linda, irmãos. É assim que ele faz na nossa vida. Oh, chega de ter vida de servo, chega de viver como servo, tome posse da sua herança, da sua posição como filho, irmão. Ei, eu e você precisamos tomar posse, que nós somos filhos e nós temos uma herança, aleluia. Porque o padrão do Velho Testamento é: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão, padrão do Antigo, todas estas bênçãos. Mas hoje, no Novo Testamento, nós somos herdeiros de todas as bênçãos de Cristo, unicamente porque somos filhos. A herança é nossa, nós somos filhos, e creio que nós comeremos o melhor dessa terra. Isso somente pode ser desfrutado pela fé. Pela fé. Essa é a razão, igreja. Porque alguns filhos não desfrutam da herança. Estão tentando trabalhar como servo para poder merecê-lo. Quando filhos tentam se relacionar com o pai como se fosse servo, eles decaem da graça. Quando agimos como servos, nós tendemos a ver o pai como chefe. E o pior, um chefe injusto. Foi exatamente isso o que aconteceu com o irmão do filho pródigo. Ele nunca tinha saído de casa, o irmão do filho pródigo. Mas ele se relacionava como? Com o pai como servo, como empregado. Ele tinha tudo em casa, mas não desfrutava de nada. Lucas capítulo 15, versículo 29 a 31, lê comigo aí. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Olha que o pai respondeu: meu filho,
meu filho amado, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Tinha tudo, mas não desfrutava, porque ele tinha um tratamento pai e filho como servo, não como filho. Ele vivera toda a sua vida, toda a vida tentando merecer o amor do pai, mas tudo já era dele, irmãos. Nunca saiu da casa do pai, mas ainda assim não conhecia o amor do seu pai. Quantos estão dentro da casa do pai e ainda não conheceram o amor do pai, irmãos? O pai nos ama. Você é filho amado, independente do que você faça ou não, ele continua te amando. É diferente. Nunca saiu. Quero falar uma coisa muito interessante nessa. Não olhe para a sua performance, olhe para a graça do Pai. Receba essa palavra. Na graça nós recebemos de Deus, não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Essa é a necessidade hoje, saber quem nós somos em Cristo. Quem é você em Cristo Jesus? Quem é você? A diferença entre servo e filho está na base de quê, pastor? Do entendimento. Do entendimento da diferença entre lei e graça. Compreender a diferença entre a lei e graça, irmãos, é vital para o nosso relacionamento com Deus. Compreender isso. Pela lei nós nos relacionamos como servos, mas pela graça nós somos feitos filhos de Deus. Aleluia! Oh glória! Terceiro ponto para a gente caminhar para o final. Servo vive com medo, filho vive em paz. Vive em paz, descansa, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Aqui por último podemos destacar que a principal diferença entre os servos e os filhos é que o servo, ele vive com medo, mas os filhos vivem em paz. Romanos 8,15 diz o que aí? Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, olha aí, mas recebeste o espírito de quê? De adoção, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai, Paizinho. A expressão outra vez, você precisa entender, se refere à forma como vivíamos no regime da lei. Deus não nos trouxe a uma nova aliança com base no mesmo tipo de relacionamento que havia antes da lei. Hoje nós somos feitos filhos, e como filhos não deveriam mais haver medo no nosso coração. Medo. Um filho, eu lembro que quando eu saía com as meninas, elas eram pequenas, eu vinha para Mangaratiba, morava na Ilha do Governador, saía daqui de Mangaratiba, as duas dormiam, uma para o lado, outra para o outro, e só acordava dentro da garagem da casa. Chegamos, filha. Descansa, confiança. Sabe que o pai está conduzindo, está dirigindo. Coisa ruim, desagradável é você andar com pessoa que está até dirigindo e você não tem aquela confiança. Você fica assustado, você não dorme, você fica com medo. Mas quando você tem aquela certeza, aquela confiança que você está guardado, protegido, porque o Pai protege, o Pai corrige, o Pai ama. Não é verdade, querido? O Pai faz toda a proteção possível. Hoje nós somos filhos e como os filhos não deveria mais haver medo no nosso coração. Quando tentamos nos relacionar com Deus com base na lei, vivemos debaixo do medo, pois um servo não permanece para sempre na casa. Ele teme ser mandado embora
a qualquer momento em que não for considerado fiel. Ele tem esse temor. Por isso, escute o que eu vou falar: servos estão sempre inseguros e amedrontados. Sempre. Pois nunca sabem que se estão agradando ao seu Senhor. O Senhor Jesus disse que o servo não permanece para sempre na casa, mas filhos sim. Os filhos permanecem. João 8,35 diz assim a palavra: o escravo, servo, não fica sempre na casa. Olha aí a palavra. O filho sim. O filho, ele permanece na casa para sempre. Porque servos, eles podem ser rejeitados, punidos e mandados embora. Mas filhos, eles são disciplinados para serem restaurados. Quando nossos filhos erram, o que é que nós fazemos com ele? Nós mandamos ele embora? Nós disciplinamos, cuidamos, educamos para que eles permaneçam e sejam filhos melhores. Então a gente disciplina, orienta para que eles sejam filhos melhores. Esse é o papel de um pai. Então a Bíblia fala claramente a maneira como o Senhor trata os seus filhos. Olha o que a Bíblia fala, Hebreus 12, capítulo 7 e 8. Olha o que o Senhor fala para tratamento. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. É a palavra. Assim como você não disciplina o filho do seu vizinho, mas disciplina o seu próprio filho, assim Deus faz conosco. Mas mesmo quando nós disciplinamos, o Espírito dentro de nós testifica que somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Agora, o inimigo, ele está constantemente tentando impedir o testificar de que somos filhos. O inimigo trabalha para isso, porque filhos reinam. Oh, aleluia! Servo não reina, mas filho, eles reinam. Filhos reinam, servo não reina. Ele quer nos manter debaixo de quê? Do mesmo espírito de escravidão, para vivermos atemorizados. Não é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Em Romanos 8,15, Paulo diz que não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Na verdade, escute o que eu vou falar, a melhor tradução seria espírito de filiação. Recebemos o espírito de filhos. Romanos 8,15, que diz assim: porque os que se inclinaram para a carne cogita das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. A palavra adoção aqui não significa aquela adoção onde pessoas tomam filho dos outros a serem seus próprios filhos. Não é isso. Não somos filhos do diabo que foram adotados para serem filhos de Deus. Nós recebemos a natureza de Deus dentro de nós. Quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, nós recebemos a vida de Deus dentro de nós. O Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós. A salvação é muito mais que sermos livrados da condenação eterna. Não fomos feitos filhos e herdeiros. Podemos receber tudo o que Deus tem. Tudo o que Deus tem para mim e para você é grandioso. Você só precisa de uma coisa: tomar posse, que você tem uma herança. Mas eu creio que há um sentido bem específico em que podemos dizer: nós somos
que somos filhos adotados. O nosso espírito foi regenerado, mas a nossa alma é a mesma. A obra de Deus em nossa alma é transformá-la pela renovação da nossa mente. Você chega aqui, às vezes com a tua alma ferida, machucada, o Espírito Santo vai trabalhando, a nossa alma vai sendo transformada para a glória de Deus, e você vai tomando posse da tua vitória. Quantos chegam aqui feridos, machucados, entristecidos por uma palavra maldita que foi liberada? E aí Deus vai trabalhando, vai renovando a nossa mente. E aí nós acostumamos a pensar que somos filhos de nossos pais naturais, mas agora somos filhos de Deus. Aleluia. No entanto, a nossa mente ainda não se acostumou com isso. Então o que? O Espírito Santo vem para testificar, confirmar que somos filhos, realmente filhos. Então, querido, vamos imaginar um homem muito rico, que resolve pegar uma criança de rua, fazer dele seu filho. Um homem muito rico, pegou a criança de rua e quis fazer dele seu filho. Esse homem rico, ele alimenta essa criança, ele veste de boas roupas, ele treina nas melhores escolas, mas tem uma coisa que aquele homem não pode fazer. Escute o que eu vou falar. Se o garoto tem um grande sentimento de inferioridade, ele não se sentirá confortável na mansão, mas vai preferir ir para a rua. O homem rico não pode colocar o espírito de grandeza dentro do garoto, mas Deus pode fazer isso por nós, irmãos. Quem coloca esse espírito de grandeza dentro de nós é Deus. É Ele que, oh, aleluia! Ele colocou o espírito de filiação em nós, e por esse espírito nós clamamos: Abba, Paizinho. Servos precisam lutar por tudo, porque para servo tudo é por merecimento. Servo vive com medo, e por causa do medo vive debaixo do espírito de escravidão. Servo, isso pode parecer algo pequeno e até trivial, mas a verdade é que muitos vivem um tipo de vida cristã cheia de medos, de angústias, simplesmente porque nunca aprenderam a se relacionar com Deus como filho. A palavra nessa noite é que a sua mente se abra e você possa aprender a se relacionar com Deus como filho. Quanto mais a mentalidade de servo estiver arraigada no crente, mais medo ele sentirá. Quanto mais medo de faltar, medo de não ter o suficiente, medo de ser mandado embora, medo de ser abandonado, o medo de não conseguir, medo de ficar doente, medo de morrer e tantos outros medos. Mas quando, escute isso, quanto aos filhos, eles poderiam descansar em paz, sabendo que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Aleluia, esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Ele dá aos seus filhos quando dormem. Esse é o nosso Deus. Portanto, igreja, descanse o coração, reconheça quem você é em Cristo Jesus. Esse é o tempo, aleluia, da manifestação dos filhos de Deus. Rejeita agora toda a mentalidade de servidão, assuma a sua identidade de filho. Oh, aleluia, filhos reinam. Você pode hoje desfrutar de autoridade para reinar. Pega essa aí, pelas suas circunstâncias. Você pode hoje desfrutar de autoridade para reinar sobre as suas circunstâncias. Escute uma coisa: não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor.
Se eu hoje fosse olhar para as circunstâncias, eu não estaria aqui pregando. Oh, aleluia. Mas eu olho para o meu Deus e eu creio que Ele não me abandonou. Eu creio que eu sou filho amado e Ele tem o melhor para a minha vida. Ele tem o melhor para a minha vida e tem o melhor para a sua vida. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhe o poder de serem chamados meus filhos. O Pai te ama. Vamos vencer esse medo. Vamos vencer essas adversidades que surgem na nossa vida. Nós somos filhos de um Pai rico. Nós somos filhos de um Deus que é dono do ouro e da prata. Escute, se você entender isso, você vai reinar com Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra. Eu libero essa palavra nesta noite, irmãos. Vamos vencer esse espírito de religiosidade e vamos viver a graça genuína do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muito tempo foi nos ensinado errado, mas agora o Espírito Santo de Deus está ministrando ao nosso espírito que é época, é momento da manifestação dos filhos de Deus. Tome posse, reconheça, e com certeza você vai desfrutar de autoridade para reinar sobre as suas circunstâncias. Deus possa abençoar a sua vida. Curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Paizinho amado, a tua palavra foi liberada. E eu sei, Pai, que muitos que entraram por essas portas, Pai, ainda não teve essa revelação, esse entendimento, que são filhos amados do Pai. Há muitos ainda que caminham com medo, caminham com decepções, amargura no seu coração. Mas, Pai, como filhos, nós descansamos e confiamos, Pai, que amanhã o dia será melhor, Senhor. Nós não estamos ansiosos, preocupados, porque nós descansamos e sabemos que tudo está no teu domínio. Assim como a criancinha, ela confia no seu paizinho, nós, como teus filhos, confiamos em ti, Pai. A tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Pai, diante do que estamos vivendo, atravessando essa pandemia, nós confiamos e descansamos e cremos que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, e cremos ainda que o melhor de Deus ainda está por vir. Ministra o coração desse homem, desta mulher, que hoje passou um dia intenso, com medo, preocupado com o amanhã, não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu creio que o amanhã o Senhor proverá, o Senhor verá com provisão, porque tu és o nosso Deus. A tua palavra diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gera esse sentimento na tua igreja, não de servos, mas de filhos, herdeiro do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Você pai, você mãe, de repente você pai, está vivendo um tempo difícil, passando por lutas e dificuldades, quem sabe não está tendo nem condição de trazer a provisão para a sua casa. Mas como ministro, na autoridade que me é outorgada, eu profetizo
que o amanhã será diferente e a vitória virá em o nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Dê um aplauso ao Rei. Oh, aleluia. Vamos louvar ao Senhor.